Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais, uma empresa que tem um inovador sistema de assinatura em que os nossos assinantes podem acompanhar a legislação tributária, contábil, societária, trabalhista, previdenciária. É realmente um sistema muito interessante, é um preço razoável. Quem tiver interesse, fale com o nosso departamento comercial. Bom, neste vídeo, como tem acontecido nos últimos vídeos, nós vamos continuar falando das reformas. E está ocorrendo um fenômeno interessante, porque nós estamos falando da reforma previdenciária, e falaremos muito, inclusive essa semana, vários eventos, mas de repente está surgindo a figura da reforma tributária ao mesmo tempo. A gente nota que o governo está cuidando da reforma previdenciária, que está lá na Câmara dos Deputados, mas, paralelamente a isso, já tem uma equipe cuidando da tal reforma tributária também. Então, é um negócio interessante. E nessa semana, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele teve reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e eles resolveram criar um grupo de trabalho para conduzir as pautas econômicas. Entende-se pauta econômica, a reforma tributária e também a reforma previdenciária. Então, vamos analisar um pouquinho mais essa notícia para entendermos o que o governo está querendo. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, eu sou daqui da CPA também e vou ajudar o Newton Gomes nessa notícia. Bom, essa decisão foi tomada na quinta-feira, dia 29, e a reunião foi uma tentativa de retomar o diálogo entre o Planalto e o Congresso após algumas trocas de farpas entre o Rodrigo Maia e o Jair Bolsonaro. Muito bem, então é uma reunião para apaziguar os sentidos de todo mundo. Mas então nós temos a reforma previdenciária, a reforma tributária, que ela está renascendo, e também nós temos um grande projeto do próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, que é o tal do Pacto Federativo, que também esse grupo de trabalho vai cuidar, não é, Júlia? Isso aí. Bom, além da reforma que reavaliará a estrutura legislativa dos impostos, Maia e Guedes definiram que os técnicos também avaliarão o Pacto Federativo. O texto, elaborado por Guedes, propõe maior independência dos estados nos orçamentos da União. A proposta tira a obrigação das unidades federativas e municípios de direcionarem um percentual mínimo do investimento em setores como saúde e educação. Exatamente. Então, só para recordar, a gente já falou aqui também, nós temos a questão da reforma previdenciária, agora nós temos o renascimento da tal reforma tributária, mas não se pode esquecer que o Paulo Guedes tem um projeto que é dele também, que é o tal do Pacto Federativo. Ele já falou várias vezes que é o seguinte: na reforma de Previdência ele tem que conseguir uma economia em 10 anos de R$1 trilhão, que é mais ou menos o rombo que nós teríamos aí. Por isso que ele precisa da reforma previdenciária. Agora, ele tem dito também, olha, se a gente não conseguir fazer uma reforma previdenciária que dê ao país uma economia de R$1 trilhão nesses 10 anos, então a solução seria esse pacto federativo, que é a tal desvinculação da receita, desvinculação total da receita da União, e de uma forma tal que os poderes legislativos vão ficar, eles é que vão controlar esse orçamento, por exemplo, diferentemente de hoje, porque hoje o que acontece? 90% da receita tributária está comprometido com educação, com saúde, com segurança, tal. A ideia do Paulo Colheiro é desvincular tudo, e aí os instrumentos, as nossas instituições legislativas, o Congresso, a Assembleia Legislativa Estadual e a Secretaria e as câmaras municipais é que cuidarão disso daí. Esse é o tal do pacto, o projeto do Pacto Federativo. Muito bem. Essa história de reunir comissões, uma comissão do Legislativo juntamente com o Executivo, tem um mecanismo de funcionamento. Como é que vai funcionar isso aí, Júlia? Bom, haverão reuniões semanais.
Ao menos uma vez por semana, os ministros se reunirão para debater as reformas. A partir dessa semana, os líderes das principais legendas irão ao Ministério da Economia despachar com Guedes. Está previsto que a agenda comece com as seguintes legendas: PSL, PSD e PSDT. Muito bem, então a ideia é que semanalmente o pessoal vai lá com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, os partidos, os políticos, os técnicos, e vão cuidar dessa agenda econômica, e vão falar sobre a Previdência, vão falar também sobre a tributária e também sobre esse projeto do Pacto Federativo. A ideia é que essas reuniões semanais, elas vão permitir que a gente tenha uma noção exata de como isso deva acontecer lá no Congresso Nacional, especificamente agora, nessa fase, na Câmara dos Deputados. Muito bem, então eu queria aproveitar esse vídeo tal para repercutir ou repetir uma matéria que a gente examinou no vídeo anterior, que é muito importante, e é aquela história da mistura entre a reforma Previdência e, de repente, começa a se cuidar da reforma tributária. Não é isso, Júlia? O nosso presidente viajou e o que ele falou? Bom, antes do início da sua viagem para Israel, o presidente Bolsonaro confirmou pelo Twitter a informação do Paulo Guedes, já comentada no nosso vídeo anterior, que o governo está estudando um imposto menor para as empresas, juntamente com o retorno da tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Muito bem, então vejam que essa preocupação com a questão tributária, ela está correndo paralelo com a questão da Previdência, né? E essa questão, nós já falamos anteriormente, a respeito da redução do imposto de renda da pessoa jurídica, que é alguma coisa que o presidente dos Estados Unidos fez no ano passado, o Trump, né? Então ele pretende fazer isso, ou pelo menos é a ideia. Mas, em compensação, pretende tributar a distribuição de lucros, né? Então, reduz a arrecadação do IRPJ e, ao mesmo tempo, aumenta a arrecadação do imposto de renda na fonte, e na pessoa física depende, né? Essa tributação da distribuição de lucro nós já tínhamos, né? Tínhamos até 31 de dezembro de 95. Naquela época, a distribuição estava sujeita a uma retenção de 15%. Em alguns casos, podia chegar até 23%. Mas depois, essa tributação ela foi revogada e desde 1º de janeiro de 96, nós tínhamos essa isenção para a tributação de lucro para os seus sócios. Inclusive, isso tem um aspecto interessante que eu gostaria, aliás, é preocupante até, que eu gostaria de lembrar, é que a tributação na distribuição de lucros, além dessa arrecadação em substituição a outra, é que ela inviabiliza um pouco, atrapalha um pouco a chamada pejotização, isto é, abrir empresa, qualquer atividade, colocar uma empresa, uma pessoa jurídica, tal, né? Porque a grande vantagem disso é que na PJ que é criada, o lucro pode ser distribuído totalmente isento para os sócios, para o titular, né? Então, indiretamente, isso vai prejudicar um pouco essa pejotização, que a gente tem empregado isso com um grande número. Muito bem, pessoal, então fica aqui esse aviso, essa dicotomia, digamos assim, né? Essas duas matérias correndo paralelas, e mais o Pacto Federativo, que seria um terceiro, que está tudo aí por conta aí do governo, Poder Executivo, e também por conta do Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Ok? A gente continua depois falando desses temas muito importantes. Não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, gostaria de lembrar vocês do blog da Reforma Previdenciária, que é netcpa.com.br/RP2019. O site da CPA é netcpa.com.br. Você encontra a gente pelo user @netcpa nas outras redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos últimos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, e nós voltamos depois para continuarmos a falar. Olha, essa semana, quarta-feira, tem o Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça, e nessa mesma, isso na
quarta-feira à tarde. Na quinta-feira de manhã, lá na CCJ, nós teremos também a apresentação de meia dúzia de advogados constitucionalistas. Vai ser uma aula de direito constitucional magnífica, porque vão estar lá os melhores professores do Brasil e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara. A CPA estará acompanhando não só a audiência do Paulo Guedes, como também a reunião com os advogados constitucionalistas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.